Tá bom. Senhores vereadores, muito boa tarde. Agradeço a presença de todos. Temos quórum, aparentemente, então vamos proceder à chamada dos senhores vereadores para constatar oficialmente a presença de quórum. Atenção para a chamada. Alexandre Bussola, presente. Benedito Roberto Meira, presente. Chiara Ranieri Baceto. Edivaldo Francisco Miano, presente. Fábio Sartori Manfrinato, presente. Francisco Carlos de Góes, presente. Zé Roberto Martins Segala, presente. Luiz Carlos Bastazini, presente. Luiz Carlos Rodrigues Barbosa. Manuel Afonso Lozila, presente. Marcos Antônio de Souza, presente. Milton César de Souza Sardim, presente. Natalino Davi da Silva, presente. Ricardo Pelissaro Loquete, presente. Sérgio Brum, presente. Thelma Gobi, presente. Yasmin Nascimento, presente. 15 vereadores encontram-se presentes, portanto, temos quórum regimental. Assim, declaro aberta a 8ª sessão ordinária do dia 23 de março de 2020. Todos em pé, por favor. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os seus trabalhos às 13h04. Solicito à senhora segunda secretária que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Tudo bem. Questão de ordem, senhor presidente. Deferida a questão de ordem. Solicita a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Senhores vereadores, está em discussão o pedido de licença de dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Sem manifestações contrárias, está aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Agora está em discussão a ata da sessão anterior. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Sem manifestações contrárias, está aprovada a ata da sessão anterior. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura de ofício do senhor prefeito municipal. Bauru, 17 de março de 2020. Senhor presidente, é o presente para solicitar Vossa Excelência a retirada do projeto de lei número 09/20, que altera dispositivos da Lei Municipal número 7.055, de 23 de abril de 2018, que proíbe a criação de animais de grande porte dentro do perímetro urbano de Bauru e da outras providências. Atenciosas saudações, Clodoaldo Armando Gazeta, prefeito municipal. Lido, senhor presidente. Muito obrigado. Solicito agora a senhora segunda secretária que faça a leitura de ofício do senhor prefeito municipal. Senhor presidente, é o presente para solicitar a Vossa Excelência a retirada do projeto de lei número 75/19 e seu substitutivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito para financiar a execução de projetos de urbanização, recapeamento, compra de máquinas e equipamentos e da outras providências. Atenciosas saudações, Clodoaldo Armando Gazeta, prefeito municipal. Muito bem. Questão de ordem, senhor presidente. Deferida a questão de ordem, senhor Solicita a secretário. dispensa da leitura das demais matérias constantes do expediente. Senhores vereadores, está em discussão o pedido de dispensa da leitura das demais matérias constantes do expediente. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Sem manifestações contrárias, está aprovada a dispensa da leitura das demais matérias constantes do expediente. Senhores vereadores, nesse instante, vou promover uma suspensão dos nossos trabalhos para que possamos combinar a forma como eles deverão seguir daqui para a frente. Então, estou suspendendo os trabalhos às 13h07.
Muito bem, senhores vereadores, nós vamos procurar reabrir a sessão. Então, para isso, vou solicitar ao senhor primeiro secretário que proceda à chamada dos vereadores presentes. Alexandre Bussola presente, Benedito Roberto Meira presente, Chiara Ranieri Baceto presente, Edivaldo Francisco Minhano presente, Fábio Sartório Manfrinato presente, Francisco Carlos de Góes presente, José Roberto Martins Segala presente, Luiz Carlos Bastazini presente, Luiz Carlos Rodrigues Barbosa presente, Manuel Afonso Lozila presente, Marco Antônio de Souza presente, Milton César Souza Sardim presente, Natalino da Vida Silva presente, Ricardo Perissaro Loqueto presente, Sérgio Brum presente, Thelma Gobre presente, Yasmin Nascimento presente. 17 vereadores presentes, temos quórum regimental, declaro reabertos os trabalhos da 8ª sessão ordinária do dia 23 de março de 2020, às 13h40. Senhores vereadores, o próximo passo seria o rol dos oradores, mas acabamos de discutir isso, para não evitar chamar um por um para que declare, eu só peço aos senhores que confirmem que todos abriremos mão da palavra. Está confirmado? Muito bem, então nós vamos passar agora à ordem do dia. Senhores vereadores, na ordem do dia nós temos... Eu estou pedindo aos senhores que dispensem um intervalo regimental. Está em votação... Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam e está dispensado o intervalo regimental. Questão de ordem, vereador? Não. Muito bem. Na ordem do dia, nós temos um processo em segunda discussão, que é o processo que altera e cria dispositivos na Lei 3.601, criando o Instituto de Planejamento, o organograma é a autoria do senhor prefeito municipal. Pela ordem, senhor presidente. Deferida. Em conversa com os demais colegas aqui desta casa, nós pedimos o sobrestamento desse projeto por uma sessão ordinária. Ele entra na sessão extraordinária depois? Está muito bem, tá bom. Muito bem, então está em discussão a solicitação formulada pelo vereador Natalino da Vida Silva de sobrestamento desse processo por uma sessão ordinária. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o sobrestamento do processo 220/19. Em primeira discussão, nós temos o projeto de lei 98/19, dispõe sobre a criação, composição e funcionamento do Conselho Municipal de Juventude. Questão de ordem deferida ao vereador Minhano. Senhor presidente, como já estava programada uma audiência pública e ela não pode ser realizada, então eu queria pedir o sobrestamento por 4 sessões para que possa acontecer a audiência. Muito bem. O vereador Minhano propõe o sobrestamento do processo 252 por 4 sessões ordinárias. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Sobrestado o processo 252/19. Próximo processo é o 23/20, projeto de resolução que altera os anexos 01 e 01A da Resolução 270, 28 de maio de 1992, dispõe sobre a extinção de um cargo efetivo de auxiliar de serviços gerais, um cargo efetivo de auxiliar de serviços gerais 2 e um cargo efetivo de operador em telecomunicações, do quadro permanente da Câmara Municipal de Bauru. Como já expliquei aos senhores, esses cargos nunca foram providos e não se mostraram necessários. Estamos cuidando, então, de extingui-los. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o processo 23/20. Questão de ordem, senhor presidente. Deferida a questão de ordem. Os projetos em discussão única poderiam ser votados em bloco? Está em discussão a proposta formulada pelo senhor secretário de discussão em bloco dos processos em discussão única. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado, que será discutido, discutido unicamente e votado também. São os processos 54/20 e as moções 16/20, 17/20, 18/20, 19/20 e 20/20. Estão em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, estão em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em bloco esses processos que acabo de ler. Vou consultar agora. Senhores vereadores, estou formulando agora de maneira oficial aos senhores uma proposta que estará sendo votada, inclusive, se os senhores aprovarem agora, que nós realizemos ainda na tarde de hoje 2 sessões extraordinárias. E já lhes adianto que, se os senhores aprovarem, nós colocaremos nessa discussão e votação nas sessões extraordinárias 2 mudanças a serem promovidas no nosso regimento interno, para que a gente enfrente situações como esta que estamos enfrentando. Uma dessas mudanças é justamente a autorização para a convocação de sessões extraordinárias sem aquele intervalo de tempo que está previsto no regimento. Então, vou consultar os senhores, se os senhores concordam que nós façamos 2 sessões extraordinárias ainda nesta tarde. Está em discussão, está em votação agora. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovada, então, que realizaremos na tarde de hoje 2 sessões extraordinárias. Vamos, portanto, cuidar de terminar agora esta sessão ordinária que estamos fazendo. E, para isto, nós vamos fazer agora 1 minuto de silêncio. Pois não, deferida a questão de ordem, senhor secretário. Desculpe, senhor vereador. Senhor presidente, eu solicito a Vossa Excelência que seja encaminhado um pedido, portanto, da presidência para que a Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus seja informada todos os dias, horários e data da reunião. E mesmo também para que nós possamos fazer uma discussão, tendo em vista a Prefeitura Municipal de Bauru, em relação aos vencimentos de IPTU do nosso município, que prorrogue o prazo de pagamentos desses IPTUs e que as contas de águas dos munícipes também não sejam cortadas por esse período de enfrentamento. Lembrando também que a Prefeitura Municipal de Bauru comprou toda a merenda dos alunos dos ensinos municipais e estaduais, como ela é responsável, para que a Secretaria de Educação forneça esses kits desses mantimentos que lá estão e seja disponibilizado para os alunos carentes e que sejam levados até essas residências. Senhores vereadores, vereador Bussola formula uma solicitação de que a Câmara se manifeste ao Executivo Municipal com estas propostas. Eu preciso colocar isso em votação para saber se todos os senhores aprovam. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre isto? Vereador Fábio Manfrenato quer falar. Senhor presidente, acho louvável as colocações do vereador Sandro. Inclusive, eu encaminhei através de ofício ao DAI uma situação nesse sentido e fiz o questionamento sobre o IPTU na Secretaria de Finanças. Não tive uma resposta positiva, tive as informações todas corretas do o porquê não dá para ser feito, mas podemos sim fazer esse encaminhamento oficial para que tenhamos também essa resposta oficial. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Pois não, vereadora Thelma. Presidente, com relação à alimentação das crianças, com relação ao que o vereador Sandro colocou, no dia da entrevista lá, junto ao secretário de Saúde, o prefeito já fez essa colocação. A gente pode cobrar dele que ele realmente cumpra a colocação. Acho que está corretíssimo, viu, vereador?
Vereador Marcos. Presidente, acho que é importante a Câmara Municipal, ela tem que fazer parte desse processo de discussão, né? A gente sabe que a caneta está lá com o prefeito e depende de contas, questão das finanças do município, mas nessa linha também de solicitações, eu acho que cabe solicitar que aquelas pessoas, aquela população de baixa renda que paga a sua tarifa social de água, que já tem essas pessoas, já sabe quantas pessoas são, que elas tenham também suspensa a cobrança nos próximos 3 meses, quem sabe até a isenção dessa tarifa social nos próximos 3 meses. Pois não, vereador Natalino. Senhor presidente, na linha aí dos que me antecederam, eu também gostaria de destacar o município, uma vez realmente que esta Câmara está colocando as possibilidades de isenção, até mesmo realmente de retirada realmente do pagamento dessas taxas, eu conclamo também aqui que, por ter realmente somente uma empresa aqui no município que presta esse tipo de serviço, que é a CPFL, que a Câmara também apresente realmente uma solicitação para a Companhia de Força e Luz, que é a CPFL, realmente que também apresente para nós algumas situações que possa realmente isentar as nossas famílias realmente em termos realmente do pagamento dessas taxas de iluminações públicas realmente por esse momento que nós estamos vivendo. Pois não, vereador Meira. Senhor presidente, além das medidas já apontadas pelos vereadores, eu entendo que a moção de apelo ao Congresso Nacional para que o recurso do fundo eleitoral na ordem de 2 bilhões sejam destinados aos municípios acima de 100 mil habitantes, eu entendo que ele tenha que ser colocado na pauta de hoje, já votado e já vai ser colocado na sessão extraordinária, vereador. Outro assunto, fique tranquilo, respeito ao plano de contingenciamento, que eu entendo que o prefeito deve apresentar à Câmara Municipal para que no segundo semestre, que vai ser o semestre do impacto de fato no orçamento do município, que ele apresente um plano de contingenciamento face à crise que vivenciamos nesse momento. Vereador Carlão. Presidente, como a gente vai fazer a solicitação para que o Executivo prorrogue a cobrança, eventualmente, da conta de água aí das pessoas que dificilmente, de repente, vão ter... dificilmente não, vão ter problemas para ir sair de suas casas por conta da quarentena para pagar essas contas, a sugestão é essa prorrogação. E eu sugiro também, eu sei que a gente não pode interferir, porque aí já é uma empresa privada, a CPFL, que também a gente faça um apelo para que eles se sensibilizem também com relação a isso e não cortem a energia se não for feito o pagamento no vencimento, por conta da quarentena. Tá bem. Mais alguém? Senhores vereadores, então prestem atenção, por gentileza, no que eu vou falar agora. Eu acho que tudo que os senhores falaram está correto. Só que eu penso que nós poderíamos resumir da seguinte maneira. Se nós fizermos uma manifestação, a Câmara, agora, a presidência da Câmara, a Prefeitura, para que a Prefeitura, toda vez que tiver que reunir o comitê que criou, avise os vereadores, para que quem desejar esteja presente. Então, seria um pedido da nossa participação nas reuniões do comitê. Penso eu que todas essas propostas que foram formuladas agora podem ser reiteradas lá em nome da Câmara. Qualquer vereador, porque é público, essa sessão está sendo gravada, está sendo televisionada, já ficou público o que cada um está propondo. E ficou público também que todos aqui concordam. Então, à exceção da moção que o vereador Meira está sugerindo e que nós vamos votar na sessão extraordinária que vamos fazer a seguir, eu sugiro que a gente se limite a pedir ao Executivo a presença de vereadores na reunião do comitê. E aí os vereadores presentes formularão todos esses pedidos que estão sendo apresentados agora. Os senhores concordam?
Pode ser assim? Então tá ótimo. Então, nós vamos partir para um minuto de silêncio agora para encerrarmos a nossa sessão ordinária. Todos em pé, por favor. Nós vamos fazer um minuto de silêncio em memória à senhora Veralice Miriam Jorge Dorsa e ao senhor Expedito Pires dos Santos, o chamado Ditão do Pé de Varsa. Os dois pedidos são formulados pelo vereador Manuel Lozila. Vamos também pedir para a Lúcia Ferraz Santo Agostinho. Senhores vereadores, chegamos ao final dessa sessão extraordinária, portanto, nada mais havendo a tratar, essa presidência agradece a presença dos senhores e encerra a 8ª sessão ordinária do dia 23 de março de 2020, às 13h56. Nós vamos passar em seguida às sessões extraordinárias. Poder coçar, que você sente uma coceira, uma vontade miserável. Que coisa. Que coisa. Muito bem. Senhores vereadores, então vamos iniciar a nossa primeira sessão extraordinária do dia 23 de março de 2020. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Alexandre Bussola, presente. Benedito Roberto Meira, presente. Chiara Ranieri Baceto, presente. Edivaldo Francisco Minhano, presente. Fábio Sartório Manfrinato, presente. Francisco Carlos de Góes, presente. José Roberto Martins Segala, presente. Luiz Carlos Bastazini, presente. Luiz Carlos Rodrigues Barbosa, presente. Manuel Afonso Lozila, presente. Marco Antônio de Souza, presente. Milton César Souza Sardim, presente. Natalino Davi da Silva, presente. Ricardo Perissaro Loquete, presente. Sérgio Brum, presente. Thelma Gove, presente. Yasmin Nascimento, presente, senhor presidente. 17 vereadores encontram-se presentes, portanto, declaro aberta a primeira sessão extraordinária do dia 23 de março de 2020. Todos em pé, por favor. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os seus trabalhos às 13h57. A senhora segunda secretária para a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Muito bem. Questão de ordem, senhor presidente. Deferida a questão de ordem, senhor secretário. Dispensa a leitura da ata da sessão anterior por falta de tempo hábil Senhores para vereadores, elaborar. está em discussão a solicitação de dispensa de confecção da ata da sessão anterior e leitura, por falta de tempo hábil. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão que acaba de ocorrer.
Senhores vereadores, como já decidimos, abrimos mão do rol dos oradores, vamos partir, então, para discutir os processos que estão pautados. Senhores vereadores, nós acabamos de aprovar na sessão ordinária a extinção daqueles cargos que estão supérfluos aqui na Câmara Municipal. Trata-se de um projeto de resolução e ele acaba de ser aprovado. Então, ele agora está em segunda discussão e eu coloco ele em discussão. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado esse projeto de resolução de extinção de cargos aqui na Câmara Municipal de Bauru. Senhores vereadores, 3 processos deram entrada hoje e eles vão precisar de parecer em plenário. Vou solicitar aqui ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 20/20, que autoriza a suplementação de recursos através de anulação no orçamento de 2020, altera o inciso 1 do artigo 7º da Lei Municipal número 7.318, de 27 de dezembro de 2019, a LOA, altera o anexo 3 da Lei Municipal 7.236, de 1º de julho de 2019, que é a LDO, e dá outras providências. O prefeito municipal de Bauru, nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica do município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado a anulação de recursos no orçamento vigente do município de Bauru até o valor de R$10.200.000 da dotação orçamentária 28.842.1000.012, pagamento da dívida financiamento Coab, categoria econômica 4.6.90.71, principal da dívida contratual resgatada. Artigo 2º. Os recursos da anulação da referida no artigo 1º serão suplementadas na dotação orçamentária 99.999.1000.9.99, reserva de contingência, categoria econômica 9.9.99.99.00, reserva de contingência. Artigo 3º, o inciso 1º do artigo 7º da Lei Orçamentária número 7.318, de 27 de dezembro de 2019, passa a ter a seguinte redação. Artigo 7º. Primeiro, de 40% do total da despesa fixada constante no artigo 4º dessa lei. Artigo 4º. Fica alterado o anexo 3º, demonstrativo de riscos fiscais, constante do artigo 4º da Lei Municipal 7.236, de 1º de julho de 2019, LDO, para o anexo 1º dessa lei. Artigo 5º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Lido, senhor presidente. Muito obrigado. Eu vou pedir agora à senhora segunda secretária que leia o projeto de resolução que acrescenta o parágrafo 9º ao artigo 181 e acrescenta o artigo 94C, a resolução número 263, 19 de novembro de 1990, que é o regimento interno, e já explico por que estou pedindo a leitura agora. A mesa da Câmara Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 15, item I, letra M, da Resolução 263/90, promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Acresça-se o seguinte parágrafo 9º ao artigo 181 da Resolução número 263, de 19 de novembro de 1990, regimento interno.
Artigo 181, parágrafo 9º. Nos casos de pandemia, instabilidade institucional, calamidades de grandes proporções ou guerra, fica permitido a votação virtual de projetos. Artigo 2º. Acresça-se o seguinte ao artigo 94-C, a Resolução 263, de 19 de novembro de 1990, Regimento Interno. O artigo 94-C. Nos casos de pandemia, instabilidade institucional, calamidades de grandes proporções ou guerra, fica permitida a convocação e realização de sessões extraordinárias sem a necessidade de cumprimento dos prazos mínimos previstos nesse regimento interno. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. Bauru, 23 de março de 2020, José Roberto Martins Segala, presidente, Milton César de Souza Sardim, primeiro secretário, e Yasmin Nascimento, segunda secretária. Muito obrigado. E agora eu solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da moção de apelo ao Congresso Nacional para que 100% do montante reservado ao fundo eleitoral seja destinado aos municípios acima de 100 mil habitantes, que são 324 municípios, objetivando o enfrentamento ao novo coronavírus. Moção 22/20. Senhor presidente, considerando que estamos vivenciando uma grave crise mundial, colocando em risco a vida de milhares de pessoas em razão do Covid-19, novo coronavírus, considerando que em nosso país há a possibilidade de disseminação do referido vírus em curto espaço de tempo e assim comprometer o sistema de saúde existente, público e privado, considerando que há necessidade de implementar medidas preventivas e reativas, tratamento com custo de alto impacto aos municípios, considerando que os municípios não dispõem de recursos financeiros suficientes necessários para fazer o enfrentamento à pandemia, considerando que haverá forte impacto nas despesas do município e poderá comprometer outras áreas de responsabilidades como educação, infraestrutura e a própria saúde, considerando que para este ano há uma previsão orçamentária do governo federal destinado de 2 bilhões e 3 milhões de reais ao fundo eleitoral dos partidos políticos, com o objetivo de subsidiar custeio nas eleições municipais, considerando que tais recursos são imprescindíveis para o enfrentamento dessa grave crise de saúde mundial e tem como objetivo minimizar o impacto financeiro dos seus respectivos orçamentos. Diante do exposto, oferecemos essa moção de apelo ao Congresso Nacional para que 100% dos 2 bilhões e 3 milhões de reais do montante reservado ao fundo eleitoral seja destinado aos municípios acima de 100 mil habitantes, 324 municípios, objetivando o enfrentamento ao novo coronavírus. Sala Benedito Moreira Pinto, em 23 de março de 2020. Assina presidente Zé Roberto Martins Segala e os demais vereadores. Muito obrigado. Consulto o senhor presidente da Comissão de Justiça. Se a Comissão de Justiça pode dar parecer em bloco nos 3 projetos. Estou consultando Vossa Excelência para saber se a Comissão de Justiça pode dar parecer em bloco nos 3 projetos. Pode ser? Então, eu solicito a Vossa Excelência que chame os senhores membros da Comissão de Justiça para dar parecer. Solicito ao novo vereador Marcos Antônio de Souza, vereador Benedito Beira, vereador Natalino da Vida Silva, vereador Luiz Barbosa para parecer. O relator, novo vereador Marcos Antônio de Souza. Senhor presidente, como relator, eu dou por normal tramitação. Senhor presidente, eu sigo o relator. Tudo bem.
Presidente, acompanho o parecer azarado pelo relator. Bem, vereador Meira. Eu acompanho o voto do relator. Presidente. Normal tramitação, senhor presidente. Muito obrigado. O projeto de lei da transposição no orçamento da Prefeitura necessita de parecer da Comissão de Economia. Solicito a senhora presidente Yasmin Nascimento que nomeie relator. Vereadora Chiara. Senhor presidente, eu dou pela normal tramitação. Muito obrigado. Vereador Ricardo, vereador Carlinhos, vereador Sandro. Acompanho o voto do relator. Acompanho o voto do relator. Acompanho o voto do relator. Senhora presidente. Comissão de Economia dá pela normal tramitação, presidente. Muito bem. Os processos, então, passaram pelas comissões que necessitavam passar. Nós vamos agora colocar os processos em discussão e em votação. O primeiro será exatamente o projeto de lei número 20/20, que autoriza a suplementação de recursos através de anulação no orçamento de 2020, altera o inciso 1 do artigo 7º da Lei Municipal número 7.318, de 27 de dezembro de 2019, que é a LOA, e altera o anexo 3 da Lei Municipal número 7.236, de 1º de julho de 2019, que é a LDO, da outras providências. É de autoria do senhor prefeito municipal, está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto de lei número 20/20, relativo ao processo 65/20. Agora nós vamos colocar em discussão e em votação o projeto de resolução que acrescenta o parágrafo 9º ao artigo 181 e acrescenta o artigo 94C, a resolução número 263, de 19 de novembro de 1990, que é o regimento interno desta casa, é de autoria da mesa da Câmara. Referido projeto de resolução está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto de resolução, que refere-se ao processo 63/20. E, finalmente, vamos colocar em discussão e em votação a moção de apelo ao Congresso Nacional para que 100% do montante reservado ao fundo eleitoral seja destinado aos municípios acima de 100 mil habitantes. São 324 municípios, objetivando o enfrentamento ao novo coronavírus. É uma proposta de todos os vereadores desta casa. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada a moção que acaba de ser lida. Senhores vereadores, nada mais havendo a tratar, encerro a primeira sessão extraordinária do dia 23 de março de 2020, às 14h13. Vamos dar início agora à nossa segunda sessão extraordinária deste mesmo dia, 23 de março de 2020. Ao senhor primeiro secretário, que para proceder, chamado os senhores vereadores presentes. Alexandre Bussola, presente. Benedito Roberto Meira, presente. Chiara Ranieri Baceto, presente. Edivaldo Francisco Miano, presente. Fábio Sartório Manfrinato, presente. Francisco Carlos de Góes, presente.
Zé Roberto Martins Segala, presente. Luiz Carlos Bastazini, presente. Luiz Carlos Rodrigues Barbosa, presente. Manuel Afonso Luzila, presente. Marco Antônio de Souza, presente. Milton César Souza Sardim, presente. Natalino da Vida Silva, presente. Ricardo Pelissaro Loquete, presente. Sérgio Brum, presente. Thelma Agora, presente. Yasmin Nascimento, presente. 17 vereadores encontram-se presentes, temos quórum regimental, portanto, damos início à nossa segunda sessão extraordinária do dia 23 de março de 2020. Solicito a todos que fiquem em pé. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam seus trabalhos às 14h14. Solicito a senhora segunda secretária que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Eclesiastes 3:5. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Deferida. Solicita a dispensa da confecção da ata. Senhores vereadores, está em discussão o pedido do senhor secretário de dispensa da leitura por conta do fato de que não é possível preparar a ata nesse tempo. Está em votação agora. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovada a dispensa de confecção e leitura da ata da sessão que acaba de ser lida. Senhores vereadores, na pauta... Nós temos agora, a moção já foi aprovada porque foi votada em discussão única. Então, os dois processos que nós votamos na primeira sessão extraordinária, que são o projeto de lei número 20/20, que autoriza a suplementação de recursos através de anulação no orçamento de 2020, altera o inciso 1 do artigo 7º da Lei Municipal 7.318, de 27 de dezembro de 2019, que é a LOA. Altera o anexo 3 da Lei Municipal 7.236, de 1º de julho de 2019, que é a LDO, e dá outras providências. E o projeto de resolução, que acrescenta o parágrafo 9º ao artigo 181, e acrescenta o artigo 94C, a resolução número 263, 19 de novembro de 1990, que é o regimento interno da Câmara. Ambos os processos estão em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, estão em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Senhores vereadores, essa presidência diz de coração que ficou muito agradecida pela colaboração de todos os senhores vereadores. Estamos passando por um período inédito. Quero crer que só talvez por ocasião da Segunda Grande Guerra Mundial tenha acontecido alguma coisa semelhante, se é que aconteceu. Então, nos últimos mais de 80 anos, estamos passando por uma experiência totalmente nova e a colaboração dos senhores permitiu a realização de uma sessão como esta que fizemos hoje. Então, estou muito agradecido a todos os senhores. A Câmara vai fazer um apelo ao senhor prefeito municipal para que, nas reuniões do comitê que está cuidando dessa situação do coronavírus na cidade de Bauru, avise os senhores vereadores, toda vez que for ter uma reunião, para que qualquer vereador interessado possa estar presente e que qualquer vereador que estiver presente falará em nome dos demais vereadores na referida comissão. Pois não, Questão de ordem, senhor presidente. Referida. O Gazeta ligou ainda há pouco, o que ele falou? Que tem comitê e tem o conselho, né? Que o comitê são só os técnicos que estão discutindo da saúde e que no conselho está aberto para os vereadores. Então, fica o apelo para que ele avise a reunião do conselho para que os vereadores possam estar presentes. Perfeito? Doutor, eu já falei com ele, o Valdemar.
Acabei de falar com o doutor Sérgio, já está adicionando o telefone de todos os vereadores para estar participando, sendo avisado das reuniões. Bom, como essa sessão foi pública, foi televisionada, Vossa Excelência acaba de comunicar, então consulto se há necessidade de formalizar isso no papel. Os senhores entendem que sim? Eu acredito que não há necessidade, porque acabou de comunicar. Cabelo falou. Vereador, eu entendo o seu posicionamento, mas estou ouvindo aqui bastante manifestação no sentido que deve ser formalizado. Sim, tranquilo. Então nós vamos fazê-lo. Tá bem? Então, muito obrigado a todos. Eu declaro encerrada a segunda sessão extraordinária do dia 23 de março de 2020. Às 14h19. Muito bem, senhores. Obrigado, hein, Malaqueda.